Será que o IPI ele também será extinto perante a reforma tributária? Estou vendo bastante gente comentando sobre a reforma tributária e eu quis trazer para vocês essa exceção, porque não são todos os tributos que serão extintos, e o IPI é um deles. Se você ainda não está inscrito aqui no nosso canal, já faça sua inscrição. Hoje nós somos uma escola de ensino da área fiscal, onde a gente mantém os nossos alunos atualizados semanalmente. Para vocês terem mais acesso sobre essa escola, clique aqui embaixo porque a gente vai deixar todas as informações. Aqui quem fala é a professora Graziela Santos, sou especialista em tributos indiretos e estou com você nessa, né, montando o quebra-cabeça sobre o nosso novo sistema tributário. Bom, pessoal, vamos para o tema? Eu coloquei aqui para vocês, eu fiz um material para vocês, que vou até deixar um pouquinho maior, para a gente começar a falar um pouquinho sobre a questão da extinção dos tributos sobre a reforma tributária. E aí, eu quero trazer para vocês um ponto de atenção. O IPI, pessoal, será que ele entrou nessa composição, né? Dentro da transição da reforma tributária, será que a gente não vai estar mais falando sobre o IPI? Eu separei esse conteúdo aqui para vocês sobre os conselhos gerais, sobre alguns tipos de questões. Entenda o porquê, né, do IPI não ser extinto, já respondendo aí para vocês, e conselhos para quem atua no IPI. Tá? Então, gente, inicialmente, os conselhos gerais que eu vou dar para você aqui é que se você hoje atua na área fiscal, você atua na área contábil, você precisa hoje se adequar, fazer um planejamento de estudo para que você comece a montar esse quebra-cabeça também da reforma tributária. Então, sim, a gente está no momento de tramitação, não está valendo, né, o texto. Princípio da ementa não está valendo, só que a gente tem muitas particularidades acerca desse tema. Estima-se mais de 70 leis complementares para instituir todas as regras e os procedimentos frente a esse novo sistema tributário. Então, o que eu deixo de atenção para vocês? Leiam sobre o tema, não se desespere, mas trabalhe com cautela, tá? Por quê? A gente não pode se desesperar frente a esse tema, né? Porque a gente também tem as nossas atualizações do nosso sistema atual, mas a gente precisa trabalhar com cautela, pessoal. Por quê? A gente precisa entender que a reforma tributária, os nossos clientes, o mercado de trabalho, se você hoje é um CLT, ele vai exigir para você também os aspectos gerais da reforma tributária e qual vai ser o impacto perante ao segmento. Então, trabalhe duro, estude sobre a reforma tributária também, tá bom? E venha com perguntas, tá? Hoje, nós aqui, profissionais, que estamos aqui gerando conteúdos, professores, estamos aqui também estudando com vocês e aqui na Neste Fiscal, por exemplo, a gente já tem até mesmo um módulo específico sobre a reforma tributária que a gente vai acabar liberando agora nesse mês de janeiro de 2024, tá? Então, façam perguntas, questione, se vocês, né, fizerem esses estudos em escrita, faça anotações, façam questionamentos, discutam, porque esse tema vai ser muito relevante até a transição acontecer, tá? E aí eu trouxe para vocês algumas questões sobre o IPI, que é a base desse vídeo, tá? Então, o IPI, pessoal, ele é um imposto sobre produtos industrializados. E quando a gente pensa no IPI, a gente consequentemente pensa na nossa Zona Franca de Manaus. E o que que é a Zona Franca de Manaus? A gente tem um incentivo na Zona Franca de Manaus. Existem indústrias, existem empresas que estão na Zona Franca de Manaus e que, quando a gente fala sobre IPI, ela sofre grande impacto, tá? O IPI hoje, ele tem como aplicação, como fato gerador, as importações e também os produtos industrializados, tá? No nosso país. Então, se você hoje não atua com IPI, ponto importante sobre o fato gerador dele é as importações e a questão da industrialização dos produtos em nosso país. E aí a gente tem uma particularidade na Zona Franca que a gente tem alguns tipos de benefícios por lá, que inclusive gera competitividade dentro do mercado no país completo, tá? Inicialmente, quando a gente falava sobre a reforma tributária, a ideia era também extinguir o IPI. Só que por conta da competitividade e das questões que envolvem a Zona Franca de Manaus, e não só os benefícios do IPI, mas os benefícios do ICMS, enfim, vários tipos de benefícios que estão englobados lá na Zona Franca de Manaus,
esse projeto, né, de extinguir o IPI foi eliminado. Então, quando vocês começarem a estudar sobre a reforma tributária, quando vocês lerem assuntos, artigos, enfim, blogs, é importante vocês entenderem que o IPI ele não será extinto. O que que vai acontecer, pessoal? O Congresso, de vez dele extinguir o IPI, após 2027, o IPI ele terá redução de alíquota zero, tá? Então, grande parte dos produtos sofrerão alíquota zero. Hoje a gente tem a tabela TIP, né, onde a gente inclui todas as alíquotas. Temos já produtos que estão incentivados, só que a partir do ano de 2027 tende-se a ser reduzido a alíquota zero desses produtos. Porém, com uma ressalva, exceto os produtos que forem industrializados pela Zona Franca de Manaus. Ou seja, em todo o nosso país, a gente vai precisar ter a atenção dos cadastros dos produtos que são incentivados na Zona Franca de Manaus. Esses produtos não sofrerão alíquota reduzida a zero. Por isso que é vantajoso e continuou vantajoso não ser eliminado o IPI dessa reforma tributária, tá? Então, as indústrias que estão instaladas na área incentivada, que possuem benefício do IPI nas suas aquisições de importação, na saída do território brasileiro, ou seja, o IPI, ele sendo alíquota zero, ele eliminaria o objetivo da Zona Franca de Manaus. Só que não foi isso que aconteceu, tá? Mesmo sem a extinção, a sua função arrecadatória vai ser suprida pelo CBS, tá? Então, a função do CBS, a função de estímulos que a gente fazia a arrecadação do IPI, vai estar dentro do CBS. Mas o que fica de atenção é que o motivo pelo qual o IPI não foi extinto foi pensando na competitividade da Zona Franca de Manaus e todos os seus benefícios. E é o que eu deixo para vocês como um conselho, tá? Para quem atua com IPI e que terá grande impacto frente a essa demanda que a gente vai acontecer pela tramitação, que obviamente o seu cliente irá questionar para você sobre isso, e você também vai precisar, mapear cadastros do seu cliente, tá? E também a gente vai precisar, pessoal, ler sobre todas as leis complementares que explicar sobre o assunto. Então, o que que a ementa diz? Que ela vai liberar leis complementares para explicar o novo funcionamento do IPI. A gente já sabe que ele vai ser reduzido a zero, exceto os produtos que estiverem dentro da Zona Franca de Manaus. Levante a atenção dos seus clientes sobre esse tema, tá? Eu acho que esse é um ponto primordial para você que trabalha com IPI, importadoras, indústrias equiparadas, tá? E mapeie os cadastros do seu cliente. Novamente, aqui estou falando sobre os cadastros dos clientes. Pessoal, com a vinda de um novo sistema tributário, tende-se a ter ainda mais complexibilidade quando a gente falar sobre cadastros. Então, o que eu deixo para vocês dentro desse vídeo, né, no contexto desse vídeo, é tenham atenção com os cadastros. Tratando o tema da exceção da Zona Franca de Manaus, para quem não estiver dentro dessa base de incentivo, nós, indústrias que estamos fora lá dessa base de incentivo, vamos precisar se adequar aos itens. Hoje, os nossos itens já têm o IPI seguindo a tabela TIP. Na transição, o que que vai acontecer a partir do ano de 2027? As alíquotas serão reduzidas a zero, ou seja, os nossos cadastros vão precisar ser alterados. E talvez criado uma flag, criado algum tipo de composição dentro do nosso sistema, dentro da ferramenta que você utiliza, para que a gente demonstre que aquele produto não está reduzido a zero, porque ele possui IPI por ser um produto industrializado na Zona Franca de Manaus, tá bom? Então, dentro desse contexto, eu encerro aqui esse vídeo. Espero que eu tenha trazido para vocês mais uma pílula, né? Mais um ensinamento sobre a reforma tributária. Vamos juntos montando esse quebra-cabeça desse novo sistema tributário. Já nos segue aqui, comente se você gostou desse conteúdo, que a gente vai se ver no próximo conteúdo falando um pouquinho mais sobre a reforma tributária, mas fique tranquilo que a gente não vai deixar de manter você atualizado também sobre o sistema atual. Porque lembre-se, a gente está em tramitação da reforma tributária. O que vale é o nosso sistema atual, tá bom? Nos vemos no próximo vídeo.